Vamos passar já ao momento da palavra, da palestra. Eu quero chamar a Débora Mariano. Se você puder dar um aplauso a Jesus pela vida dela. Ela esteve conosco ontem à tarde no treinamento, esteve à noite no Arena, esteve depois do Arena nos Altas Horas. Quem estava aqui ontem em algum desses eventos aqui? Glória a Deus. E hoje ela vem para trazer uma palestra para nós, família, pais. Amém, queridos? E ela veio com uma turma. Cadê a turma? Tem flamenguista no meio deles aí. Aumentou a torcida do Flamengo em Nova Andradina. Cadê os irmãos que vieram com a Débora? Vamos ficar de pé para a igreja ver você. Glória a Deus. Muito obrigado pela vida de vocês, amém? Sintam-se bem-vindos em nome de Jesus, amém? Obrigado, irmãos. A Débora é uma diaconisa nossa, lá em Campo Grande há muitos anos. Tem se dedicado a esse ministério. E eu sinto que você deve se sentir privilegiado por este momento e se preparar agora para colher, para aprender. Amém, queridos? E que Deus possa visitar a sua vida de forma tremenda. Fique à vontade. Deus abençoe. Amém? Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Eu gostaria de orar. Quero convidar você a orar comigo. Se você quiser fechar seus olhos, você fecha. Se quiser ficar de olho aberto, fica. Deus escuta do mesmo jeito. Amém? Deus, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento aqui. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom. Eu quero clamar ao Teu Espírito para que nos conduza nesse tempo de palavra a falar aquilo que o Senhor quer que seja dito. Em nome de Jesus, ó Deus, que não sejamos, Deus, como aqueles que são tolos, difíceis de ser corrigidos, com o coração endurecido, mas que nós tenhamos um coração quebrantado, pronto para ouvir, para aprender do Senhor e para mudar naquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Eu dizia para a bispa que de todas as coisas que eu falo, se tem um assunto que me constrange, é derramado sobre mim um temor e eu fico sempre muito apreensiva antes de falar, é quando eu vou falar sobre construção da sexualidade ou educação sexual para filhos ou algo nesse sentido, porque a gente está falando de criança, da formação da sexualidade de uma pessoa. E quando a gente está falando de pessoas adultas elas têm a capacidade de denunciar, de reclamar, de dizer que não está bom, de falar não quero, de falar sai daqui, de ir lá e contar para alguém o que está acontecendo, mas uma criança não faz. Tudo o que a gente fala para a criança, ela acredita. E nós, na nossa qualidade de pai, de mãe, de líder, de pastor, às vezes a gente lança palavras que são palavras que destroem para sempre a vida de uma criança. E ela vai se tornar um adulto, provavelmente com muitas dificuldades ou com sérias distorções em função daquilo que foi ensinado ou deixado de ensinar. E às vezes a gente fala sobre coisas que são terríveis, que pode acontecer na história de uma criança, por exemplo, um abuso, por exemplo, uma violência. Mas eu queria dizer para você nessa manhã que isso tudo, de fato, é pecado. E de fato não deveria acontecer. Mas deixar de fazer algo que nós deveríamos ter feito também é. Também é uma forma de abuso. Também é uma forma de maus tratos. Deixar de dizer para o filho o que ele precisa ouvir também é desconstruir nele a própria figura de Deus. Porque na terra, quem representa Deus para uma criança são os pais. E a criança não vai conseguir imaginar Deus de outra maneira senão quando ela olha primeiro para o pai e para a mãe, para a família dela. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre tudo isso, pensando de uma maneira nova hoje.
pensando em como nós podemos, porque a gente vai errar. Não tem como a gente não errar, né? Não tem uma cartilha que sirva para todos. Tem a palavra do Senhor que nos norteia em tudo. Tem o Espírito Santo que nos dá a direção em todas as coisas. Mas cada criança é de um jeito, cada pessoa é de uma maneira, cada um tem uma personalidade, cada um tem um gosto, cada um tem um medo, né? E nós, enquanto pais, nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu tenho uma filha de 13 anos, vai fazer 14, e eu não sou casada. Eu engravidei no final da minha adolescência, converti um pouco depois, fui para a igreja um pouco depois. E uma das coisas que assim, eu mais tinha medo era de estragar a minha filha. Eu tinha um pavor terrível de falar assim, como que eu vou fazer para cuidar dessa menina? Eu não sei nem cuidar de mim. E Deus foi dando graça, à medida, claro, que a gente entrega o coração para Deus, Deus sempre dá graça. Então, eu fui aprendendo algumas coisas. E criança faz pergunta, né? E faz umas perguntas boas de você responder. Criança quer saber tudo. E às vezes a gente fica muito preocupado em saber como que eu vou responder algumas coisas para o meu filho. Então hoje aqui a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso. E a gente vai pensar de que maneira nós podemos ensinar o nosso filho num caminho. Amém? Então, primeiro de tudo, abre sua Bíblia em Provérbios 22, versículo 6. Todo pai, toda mãe, todo líder de Ministério Kids, todo pastor conhece esse versículo de cor. Diz assim, instrui o menino ou a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O que a gente não fica atento nesse versículo, que ele está dizendo o seguinte, instrui a criança. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que criança precisa ser instruída. A criança precisa ser ensinada. E nós podemos fazer uma escolha. Nós podemos terceirizar essa instrução, deixar para a escola, deixar para o tio, deixar para o avô, deixar para o vizinho, deixar para a professora, para os amigos, deixar para o Google. O Google hoje faz parte das famílias, né? Quem mora na casa? Pai, a mãe, o filho e o Google. Porque tudo quanto é coisa que tem dúvida, vai na internet, vai no Google, vai pesquisar, vai procurar. E às vezes a gente já nem está conversando aqui. Uma coisa que eu sabia, a informação, em vez de perguntar para mim, pergunta para o Google. Então a gente precisa ficar atento nisso. Criança precisa de instrução. E a outra notícia é que ela vai ter a instrução. A decisão tua e minha é quem é que vai dar a instrução. Porque ele vai ter a instrução. Se a instrução é certa ou é errada, depende de quem deu. E da forma como passou essa informação para a criança. Ou para o adolescente. Quantos aqui estão visitando essa igreja hoje pela primeira vez? Todos são membros? Glória a Deus. Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm pais vivos? Ou pai ou mãe, ou os dois? Eu não sei vocês, mas eu achava, na minha infância, que quando eu crescesse, assim que eu me tornasse adulta, era como assim, se a gente fosse cortar o cordão umbilical e nunca mais eu fosse precisar da minha mãe para nada. Aí eu descobri, tão logo eu virei adulta, que isso não funciona desse jeito. Mãe e pai, eu acho que a gente precisa deles até o último dia da nossa vida, ou até o último dia da vida deles. Não é assim? Sempre a gente precisa de uma coisa. Você liga para sua mãe, eu ligo para minha mãe, às vezes para saber como é que tempera uma carne. Eu ligo para minha mãe para saber as pequenas coisas. E também a gente às vezes precisa parar para ouvir algumas coisas porque tem mais sabedoria. Tem uma experiência. Ah, mas você não sabe a casa que eu fui criada. É verdade, tem pai que não é legal. Oprime, maltrata, abusa, tem. Mas se você tem a oportunidade, de repente, ainda que seus pais talvez não sejam convertidos, mas se você tem a oportunidade de tê-los, aprenda com eles. Porque até no erro deles, às vezes ali tem um pouco de sabedoria, ou no arrependimento do erro. Você olha, você observa, alguma coisa que você não pode aproveitar, isso é honrar, né? Que a Bíblia fala, de honrar pai e mãe.
Por que eu estou falando isso? Porque nesse caminho de ser instruído, nós também fomos instruídos, de alguma maneira. E essa instrução, ela chegou até nós por alguém. Então você construiu aí dentro de você um sistema de crença, e de valores e de princípios. E é baseado no que você construiu isso? São perguntas que a gente tem que começar a se fazer. A Bíblia diz que assim como se imagina em sua alma, no interior da sua alma, assim ele é. Então, como é que nós nos imaginamos? É a primeira coisa. Porque a maneira como você se imagina, e a maneira como você se enxerga, e a maneira como você lida com a sua sexualidade, é também a maneira como você vai instruir. Tem pai, tem mãe, que não consegue nem lidar com o próprio feminino e masculino. Então ele diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Segunda coisa que tem nesse versículo é que não é para você dar a direção do caminho. Está ali o caminho, menino, caminha ali, vai reto, vai andando aí que uma hora você chega. É para você instruir enquanto você anda com ele. Não é para você instruir o caminho, é para você instruir no caminho. Então você está caminhando e a criança está ali do teu lado, te vendo, te observando. Uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe, ela sempre falava para mim que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Ela dizia: não adianta nada você falar, logo que eu converti, né? Porque eu pregava a Bíblia para minha filha, mas eu gritava, eu era nervosa, eu não tinha domínio próprio nenhum. Eu batia, oprimia, né? Guria, nova, não tinha paciência. E ela falava assim para mim: não adianta nada. E eu achava que ela falava aquilo para mim porque ela queria proteger a Rafaela, no sentido de me impedir de ser a mãe. E com o tempo eu fui entendendo que, na verdade, o que ela estava querendo dizer é que eu precisava ser primeiro, para depois convencê-la a ser também, qualquer coisa que fosse. Então ele diz assim: ensina o menino no caminho que ele tem que andar. À medida que você está andando, teu filho está andando com você, teu discípulo está andando com você, e ele está te olhando. Então, à medida que você vai fazendo, você vai mostrando o teu exemplo, e você vai dizendo: é aqui, ó, é por aqui que nós vamos caminhar. E sexualidade é relacionamento. Nós falamos sobre isso ontem à tarde, nós falamos sobre isso ontem à noite, nós falamos sobre isso ontem mais à noite. E nós vamos repetir isso para você. À medida que você, a maneira como você sabe se relacionar, é a maneira como você lida com você mesmo, é a maneira como você aprendeu a lidar com o seu corpo, a maneira como você aprendeu a lidar com as suas emoções. É assim que você está expressando a sua sexualidade. E às vezes a gente está cheio de dor, cheio de história que não foi dita, cheio de trauma e de medo, cheio de coisas, cheio de valor corrompido. Porque de repente na instrução do caminho, na medida que você caminhava, não tinha pai, não tinha mãe do teu lado. Às vezes você se criou por conta própria. Talvez não teve ninguém para te ensinar. Ou talvez quem te ensinou não era a pessoa mais adequada. Talvez você aprendeu vendo revista. Talvez você aprendeu conversando com pessoas iguais a você, que também não sabiam muita coisa. Talvez o que você sabe hoje, você aprendeu criando modelos fantasiosos na sua cabeça. Tem muitas meninas que são assim. Elas não têm um referencial de pai. E aí elas criam um modelo de homem ideal. E se sentem, a gente chama isso de complexo de Cinderela. Se sentem como uma Cinderela, uma princesinha presa e esperando o príncipe chegar para resgatá-las para a vida. Porque o dia que eu casar eu vou ser melhor. Porque o dia que eu casar eu vou ser feliz. Porque daí eu vou poder ter isso. Porque daí eu vou poder ter aquilo. E talvez você era assim. E talvez você ainda é assim. Só que quem é casado aqui sabe que não é bem assim que a banda toca. O príncipe não está todo dia à disposição. E diferente da história da princesa,
Não é o sapo que vira príncipe, é o príncipe depois de casado que normalmente vira sapo. E a princesa também vira bruxa, né? Para o desespero de muitos. Então, quando uma pessoa que está toda desajustada se relaciona com outra que está toda desajustada, de que maneira esses dois vão instruir o caminho dessa criança? De que maneira esses dois vão instruí-la no caminho que ela tem que andar? Porque ela nunca mais vai se desviar desse caminho. Só existe uma maneira da gente mudar o caminho pelo qual a gente está andando. Quando Jesus entra na nossa vida. Se esse caminho não foi um caminho bom, Jesus tem a capacidade, somente o sangue de Jesus tem a capacidade de mudar o nosso sistema de crença, de valores e trazer sobre nós uma nova identidade. Mas a pior coisa que acontece, o que há de mais terrível, é quando a gente está falando de filho de crente. Crianças que cresceram na igreja, mas que não foram ensinadas nesse caminho a amar Jesus. Elas foram ensinadas a vir à igreja, elas foram ensinadas a ler a Bíblia, elas foram ensinadas a respeitar e obedecer, mas no seu íntimo, no seu coração, elas não entenderam nada. Porque quando chega do culto em casa, tem briga, tem discussão, tem um pai omisso, que não se posiciona, que não ocupa o seu papel de sacerdote, tem uma mãe autoritária, que quando as coisas não saem do seu jeito emburra, ou grita, ou bate. E essa criança que está crescendo nesse meio, ela vem na igreja domingo. Mas ela chega em casa e rapidamente ela entende que o que está sendo dito aqui não tem nada a ver com o que eu estou vendo. Tem versículo, tem família que separa alguns versículos para eles não serem lidos. Aqueles que tratam sobre casamento, aqueles que tratam sobre o papel do homem e o papel da mulher, tem coisa que a gente não fala em casa. Então a gente está falando aqui sobre instruir o menino no caminho que ele tem que andar. E lá em Tiago 3, se você quiser abrir aí tua Bíblia. Lá em Tiago 3 ele fala assim, 3:2. Todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Nós pomos freio na boca dos cavalos para que não obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, de répteis, de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeite ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada, pode dar uma fonte de água salgada e doce. Então, quando a gente está falando de construção da sexualidade, a primeira coisa que nós temos que saber é isso. A criança, ela vai ser instruída, de alguma maneira. E ela vai receber todas as informações que ela precisa para ela construir o sistema dela de crença, de valores e a maneira como ela se relaciona. Então, dentro de uma casa, nós, enquanto pais, precisamos começar a ter domínio da nossa língua. Aquilo que se diz em casa.
Tem palavra que gera vida e tem palavra que gera morte. Que palavras geram morte? Eu não gosto de ser mulher. Nossa, de novo, esse negócio de ficar menstruada. Não suporto isso. E a menina está, ouvindo. Homem é tudo igual. É muito ruim. Não gosto de ser casada. O que o menino está ouvindo em casa? Um pai violento? Um pai que bate? Um pai que não senta, não põe seu filho no colo? A gente sempre diz que seu filho vai sentar no colo de um homem um dia, tá? Ou vai ser no seu, ou pode ser no de outro. Nós damos graças a Deus quando aqueles homens que não tiveram o colo dos seus pais em casa encontram o colo de Jesus. Mas é muito mais fácil, trabalhando em homossexualidade, em vício sexual, independência emocional, é muito mais fácil pegar alguém que não é convertido e ensinar o caminho, ensinar a palavra, do que quando você trata de filho de crente. Porque ele diz assim, isso aí eu já sei. Meu pai também falava isso. Isso aí eu já sei. Só que o pai só falava. Tem gente que corrige o filho com a palavra, mas não em amor, em opressão. Corrige o filho na hora que bem ele entende, ou que lhe é proveitoso, usando a palavra para chantagear. É dominado pela língua. Tem pai que ensina o filho que mulher não pode falar nada. Tem pai que fala para o filho, que faz pergunta para o filho, que faz ele questionar quem ele é. Menino, vira homem. Aí o menino pensa assim, ué, se meu pai está falando que eu não sou homem, deve ser porque eu não sou, né? Ou o pai que fala para o filho, você não é homem não? Aí o menino começa a se perguntar, talvez não, né? Pensando bem. O que a gente tem dito para os nossos filhos? Também tem pai que chega em casa e não fala nada. A mãe está sobrecarregada, está superlotada, limpando casa, fazendo almoço, fazendo tudo. E o pai chega em casa, busca os filhos da escola, chega em casa. E a mãe está servindo almoço e dá uns gritos com todo mundo. E o pai, bico fechado. Não manifesta uma palavra. Não ensina o filho que tem que ajudar a mãe. Às vezes esse filho cresce e ele vai ter alguns referenciais. Seu filho vai ter referencial, tá? Ele vai olhar e a mãe dele é aquela mulher que ele ama. E a mãe dele está super lotada, está fazendo todas as coisas. E o pai dele é aquele pai que não faz nada. Quando faz com violência às vezes. Quando faz. Tem alguns pais, tem alguns filhos que mal lembram do som da voz do pai. Porque o pai nunca estava lá. E quando estava ocupado. Estava vendo TV, estava lendo a Bíblia. Não conversava. Você tem olhado nos olhos do seu filho? Você tem perguntado para ele como ele está? O filho cresce, precisando desses referenciais. E ele olha para essa mãe que ele ama tanto. E ele vê aquele pai que ou é violento, ou é omisso, ou é distante. E ele tem que fazer uma escolha. Quando eu crescer, eu vou ser igualzinho meu pai? Não, quero ser assim não. Ele machuca a minha mãe. Ele ofende a minha mãe. Na hora que eu me machuco, quem cuida de mim? Mamãe.
Na hora que eu preciso de uma correção, quem que me corrige com amor? Minha mãe. Na hora que eu não tenho comida, quem que me dá comida? Minha mãe. E o pai, cadê? Que pai? Nem estava lá. E esse menino cresce e ele não consegue olhar para esse pai. Mas ele também sabe que ele não é igual à mãe. Formamos aí uma distorção na sexualidade desse menino. Como é que ele vai conseguir se relacionar de maneira natural com os homens? Principalmente aqueles que são autoridade. Aí a gente chega na igreja e diz assim, Deus é pai. Ele fala assim, Deus me livre. Deus me livre desse Deus. Nem quero isso para mim. Deus é pai. Formou. Ausente, distante, violento, que castiga, que não está lá. Bom, então a oração é uma coisa inútil. Nem vou orar. Já definiu para ele o que é Deus. Mas Débora, eu não sou casada. Eu tenho um filho, ou 3 filhos, ou 5 filhos, ou 1 filho, 2 filhos, sei lá. Meu filho mora com a mãe dele. Eu crio meu filho sozinho, o que eu faço? Ele não vai ter esse referencial de pai, e agora? A misericórdia do Senhor é tão grande. A Bíblia diz que o Senhor é nosso marido. Dos homens e das mulheres, tá? Isso não é um versículo só para mulher. Dos homens e das mulheres. Então os homens aqui também já são casados com Jesus. E nessa terra eles compartilham a vida deles com uma esposa. E as mulheres também já são casadas com Jesus. Então nós podemos orar a Deus, pedindo a Deus que levante bons homens, que sirvam de referenciais para o nosso filho. Nós podemos fazer essa oração. Nós podemos pedir a Deus que tenham bons homens para servir de referencial para a nossa filha. Porque menina também precisa de referencial. Nós precisamos de 2 referenciais, um masculino e outro feminino. Por isso que a instituição da família, monogâmica e heterossexual, é algo que está no coração de Deus. Porque quando a família ela se coloca no lugar certo, o homem no lugar dele, a mulher no lugar dela, a criança cresce com a sua sexualidade ajustada. Ela sabe quem ela é. Tem casa em que não é nem o pai e nem a mãe que manda, é o filho. Tem casa que quem dá ordem é um dos filhos e os outros todos têm que se render a isso. Tem casa em que quando tem uma briga, os pais ficam em silêncio e deixam os filhos se matarem. Porque eles não conseguem dominar a situação. Casa de crente, às vezes. Ou às vezes, o filho cresce, vendo os pais vindo à igreja, e um belo dia, ele descobre que o pai é viciado em pornografia. Ele descobre que o pai está adulterando. Pensa na quebra de referencial para esse menino, para essa menina. A menina também precisa. A menina também precisa ser cuidada e ser tratada de uma maneira muito especial pelo pai. Porque a menina também vai um dia sentar no colo de um homem. E nós esperamos que você com muita integridade, Deus espera que você com muita integridade, muito respeito e muito temor, coloque sua filha no colo. Você que é irmão, de repente seu pai não está lá. Muitas vezes, filhos, pela ausência dos pais, buscam em amigos a resposta. E esses amigos
o tio, o vizinho. Aonde teu filho tem ficado, Pai? A pessoa que dorme na tua casa, quando você está de repente na obra. É a mesma pessoa que está passando a mão indevidamente no seu filho. Seu filho não vai contar. É a mesma pessoa que muitas vezes está oprimindo seu filho e fazendo dele um referencial, fazendo-se para ele um referencial. E talvez você aqui tenha sido abusado. Talvez você aqui tenha sido tocado como não devia. Talvez você tocou alguém como não devia. Talvez você machucou alguém. Hoje é dia do Senhor derramar sobre nós, além de temor, um óleo curador. Amém? Sobre aquela mãe que não se coloca no seu devido lugar. Quando a casa não sai do jeito que ela quer, ela arma um escândalo em casa. Que quando o filho pensa, quem que manda em casa? Quando alguém pergunta isso para o filho, ele não pensa duas vezes antes de dizer, minha mãe. Eu creio que hoje é dia do Senhor mudar uma história. A história de Nova Andradina vai começar a ser mudada aqui, na Sara Nossa Terra hoje. A geração que está vindo depois de nós não vai ser uma geração doente. Talvez você como irmão, você tenha a oportunidade maravilhosa de ensinar o seu irmão mais novo ou a sua irmã mais nova como caminhar. Como é que você se comportou como irmão? Como é que era a sua relação e como é que é a sua relação hoje ainda com os seus irmãos? Às vezes a gente vem na igreja, mas a gente é tudo brigado na família. Eu não falo com o irmão meu, eu não falo com o tio, eu sou brigado com um primo, eu tenho ódio de uma prima. E às vezes a gente precisa parar para pensar sobre isso. Meu filho está vendo. E eu estou construindo nele como é que eu me relaciono com as pessoas. Quando as pessoas não fazem o que eu quero, o que eu faço? Eu grito, eu brigo. A nossa língua é tão poderosa que a gente pode lançar a bênção ou a maldição. E a gente precisa fazer uma escolha hoje. O que nós vamos lançar sobre aqueles que estão crescendo? Eu disse ontem, e eu sempre falo isso na frente da minha filha, né? Ela não quis vir, estava com sono, estava lá brincando. E aí eu sempre falo para ela assim, ó. Você tem 14 anos, vai fazer 14. E você está numa fase difícil, né? Adolescência, uma fase de transição. Então, sinta-se privilegiada, eu brinco com ela, de me ter como mãe. Aí ela fala assim, você se acha, né? Eu falo, não, sinta-se privilegiada de me ter como mãe, porque eu cuido de você. Porque eu estou de olho em você. Eu sempre falo isso para ela quando eu ponho limites e ela fica brava. Quando eu falo para ela que ela não vai fazer determinada coisa. Agora ela está numa insistência lá, porque ela quer levar um colega em casa. Mas o horário que o menino tem para ir em casa é um horário que eu não estou. E aí eu falo para ela, não vai. Aí todo dia ela liga da escola. Ô mãe, eu queria saber se hoje o fulano não poderia ir lá em casa. Que horas ele vai? Tal hora. E que horas ele vai embora? Tal hora. Então não dá. Mas por quê? Todo dia é a mesma coisa. Todo dia ela me liga. Para fazer a mesma pergunta. E não adianta, eu vou deixar ela fazer a pergunta até ela se convencer que eu não vou deixar ela ele ir lá em casa no horário que eu não estou. Mas eu dou outra opção para ela. Traga num sábado. Eu me comprometo com você, eu tiro o sábado só para ficar aqui em casa. Se for preciso, a gente busca. A gente vai lá, busca ele, traz ele aqui para ele passar o dia. Então tá bom. Aí semana que vem ela liga de novo. Ô mãe, eu posso levar? Quem mais que vem? E se tiver outras pessoas, não tem problema. Aí um dia ela me perguntou assim, qual é o problema dele vir sozinho aqui em casa comigo?
Falei, o problema, minha filha, é que nós temos que nos cuidar de nós mesmas. Talvez você não vai fazer nada de errado, mas você sabe se de repente o coração dele não está inclinado para você? Se ele de repente não está olhando para você de um jeito diferente? Ah, ele gosta de mim. Então, minha filha, nós não podemos permitir que a outra pessoa fique achando que a gente está dando esperança se você não quer nada com ele. Entendeu? Ah, tá, entendi. Mas eles são muito amigos, ela gosta muito dele. E ela fica insistindo para ele ir lá em casa. Aí outro dia ela achou uma estratégia. Pode ir, e se as meninas forem também? Não, se as meninas forem não tem problema, pode levar todo mundo. Aí vocês vão lá, fica lá um pouquinho, eu saio um pouquinho mais cedo do serviço e eu vou para lá, porque eu moro do lado do serviço. Então eu vou para lá e aí eu fico lá com vocês. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque é o olhar da gente em cima do filho. É a maneira como nós nos colocamos quando o filho traz um questionamento que vai contra aquilo que nós temos como valor ou contra aquilo que a gente sabe que é errado na palavra. Como é que você dá instrução para o seu filho? De repente você tem um filho adolescente, seu filho chega e fala que quer ficar com alguém. O que você vai falar? É pecado, você vai para o inferno? Você acha que a menina vai entender que ficar é que é pecado e que vai para o inferno? Ela vai entender assim, ficar com meninos é pecado e leva para o inferno. Bom, e se for uma menina? Porque minha mãe não liga da minha amiga vir dormir em casa. Não pode o menino, mas se for uma menina não tem problema. E o menino? O que o pai está ensinando? Senta aqui comigo agora, querido, que eu vou te ensinar a virar homem. Olha esse site aqui. Você precisa arrumar uma namorada. Você não é homem, não? Não vai namorar? A criança, desde pequenininha, o pai e a mãe ensinando quem é que ele vai namorar, né? Desde pequenininha, a gente brinca muito. Ah, ali a namoradinha do fulano, ali o namoradinho da fulana. É lindo a gente brincar desse jeito com o bebê, né? Só que ele está ouvindo, tá? A criança de 2 anos está ouvindo, de 4 anos está ouvindo. E quando ela tiver 11 anos, ela vai falar assim, arrumei mesmo, agora tem um namoradinho de verdade, mãe. Aí não ficou mais bonito? Até ontem era engraçadinho a gente brincar que o fulano era namoradinho, agora que eu tenho um de verdade não pode? Conversa. Agora minha filha parou de me perguntar com quantos anos ela pode namorar. Mas até outro dia, quando ela era menor, ela ficava, com quantos anos eu vou poder namorar? E às vezes eu brincava com ela, ó, só quando você tiver mais ou menos uns 18. Mas até lá, eu vou ter que esperar. E ela estava assim, né? Foi entrando na adolescência, as amigas tudo ficando, e ela queria saber por que ela não podia namorar. Qual era o problema dela namorar, se ela gostasse de alguém. Ela nem estava gostando de ninguém, mas ela queria saber por que ela não podia namorar. Adianta eu chegar para ela e falar para ela que vai namorar, que vai transar, que vai cair? Já estou lançando a maldição, estou falando que se ela namorar, ela vai transar? Olha que loucura. Adianta eu fazer isso? Não adianta. Expliquei para ela sobre as fases, infância. Expliquei para ela sobre a adolescência. Não adiantou. Então agora vamos trabalhar de uma outra forma. Com quantos anos você quer se casar? Com tantos. Quanto tempo tem que namorar para casar? Tanto. Com quantos anos você quer se formar? Com tantos. Quanto tempo ela vai levar a sua faculdade? Tanto. Falei, então tá bom. Então, você vai casar com 22 anos? Vou casar com 22. Ela já determinou na cabeça dela que ela vai casar com 22. Com 22 anos que ela vai terminar a faculdade com 21, 22. Então, no máximo, 22, 23 ela vai casar. Eu falei, amém. Vai casar nova. Deus abençoe. Sabe de nada, inocente. Brincadeira. Ela quer construir dessa maneira? É a vida dela. Ela pode fazer essa escolha. Mas para isso, precisa namorar. Vai ficar noiva? Vou. Quanto tempo? 1 ano. 1 ano noiva e 2 anos namorando. Então tá bom. Então vamos andar para trás um pouquinho. Se você vai casar com 22 ou 23, vamos colocar, 1 ano noiva, você ficou noiva então com 21, 22. Beleza. Namorou 2 anos? 19, 20, você começou a namorar. É isso? É isso. Então, muito bem. Você vai casar com 22 e vai namorar com 18. É isso. Então, tá bom. 18, 19, você está começando a namorar. Com o cara com quem você vai casar. Isso. Então, o que você quer agora com
com 11. E é mesmo, né? Não bateu a conta. Não deu certo. Se ela começar a namorar agora, não vai casar com 22. Vai atrasar os processos dela. Aí ela falou assim, não, é melhor não namorar. Falei, muito bom. Então tá bom, você acha que é melhor não namorar? Não, é porque depois se eu começo a namorar, né? Depois eu vou ter que terminar para esperar dar os 18 para voltar. Falei, isso. Continua nessa linha. Não adianta eu impor para ela a minha vontade. E às vezes a gente precisa pôr limites claros, é lógico. Mas não adianta eu abusar dela ou retirar dela a força, um entendimento. Ela precisa compreender. Ah, mas a sua filha é perfeita? Não é. Quem conhece sabe. Só que a gente, muitas vezes, na tentativa de ensinar, a gente quer impor para eles aquilo que a gente considera correto. E sabe, nessa construção, e eu vou falar um pouquinho de mim, justamente por toda a história, ontem eu até estava compartilhando um pouco da minha história com a bispa, justamente por toda a história, e por ter uma filha, e por ser solteira, e por precisar dar conta de tudo, a gente vai se tornando muito firme. E a gente repassa. Então, de repente, eu estou criando uma geração, e a nossa geração futura vai ser melhor do que a gente, amém? Nos defeitos e nas qualidades, tá? Eles vão potencializar. Seu filho vai potencializar suas qualidades, ele vai olhar para você e falar assim, meu pai era bom nisso aqui, ó, você também. Agora, se você é um cara violento, seu filho vai ser pior. Ele precisa de um referencial. Se você é uma mulher dura, altiva, com o coração amargurado, ressentida da vida, do seu feminino, é possível que você transmita isso para os seus filhos também, para suas filhas. E eles vão crescer. Gente, o culto está acabando. E eu estou aqui no meio da palavra ainda. E eles vão crescer. E eles vão olhar para você. E vão ter você como referencial. Sabe, queridos, eu precisei me arrepender de alguns comportamentos. Pedir perdão para Deus. Reconhecer que eu estava caminhando contra a palavra. E ensinando errado a minha filha. E precisei sentar com ela e falar, filha, eu errei aqui. Não é assim que uma mulher deve se comportar. Nós não temos que ser duros, nós precisamos aprender a falar mansamente. Mas você também, filha, a mamãe errou. Eu errei com você. Eu te ensinei errado. Você me perdoa? Eu precisei ter essa conversa com ela. Porque agora eu tenho legalidade para falar para ela que o tom dela não está bom. Porque eu já reconheci que eu erro nessa área. E como somos só nós duas em casa, então nós precisamos aprender a nos relacionar. Primeiro com a gente mesmo e depois com outras pessoas, inclusive com os homens. Então eu quero deixar isso para você hoje como mensagem, que o seu filho, ele está sendo instruído. Em algum caminho ele está sendo instruído. E quando a gente fala dessa questão da construção da sexualidade, a gente tem que entender que nós somos o primeiro referencial para o nosso filho. E eu não sei o que aconteceu na sua história. Talvez você não teve realmente ninguém para te instruir. Talvez você até aqui tenha errado muito com os teus filhos. De repente, em vez de lançar a palavra de bênção, você tem lançado palavra de maldição. E de que maneira, Débora, eu posso falar para o meu filho que a atitude dele não é uma atitude de homem? Ou que a atitude dela não é uma atitude correta para uma mulher, sem amaldiçoar? Você pode trazer para você, mas para isso você tem que estar com o coração reto. Meu filho, olha para mim. É assim que eu me comporto? É desse jeito que seu pai faz? Nós somos homens de Deus. Nós temos que ser como Jesus. Porque a sua masculinidade tem que expressar na terra exatamente o mesmo comportamento que Jesus tinha. Você está aqui para representar Jesus enquanto homem. Todo o lado masculino de Deus, toda a masculinidade de Deus expressada em Jesus na terra, você pode copiar, homem.
Jesus nunca era violento. Mesmo nos momentos que ele estava bastante nervoso ou decepcionado. Jesus não era violento. Jesus não agredia pessoas. Jesus sempre falava a verdade com amor. Jesus sempre confrontava. Jesus nunca foi omisso. Você pega João 4, você vê uma mulher ali na beira de um poço, possivelmente uma viciada sexual. Tinha tido muitos homens na vida dela, nenhum deles era marido. Jesus não falou para ela que ela era uma vagabunda. Jesus não ofendeu. Mas Jesus trouxe a verdade. Você falou bem, porque você já teve um monte de cara e esse que está com você não é teu marido. Trouxe a realidade com amor. O que aconteceu com ela? Ela converteu. E a Bíblia diz que o coração dos pais tem que se converter ao dos filhos e o dos filhos aos pais. Nossa oração tem que ser: Deus, converte o coração do meu filho a mim. Converte o coração do meu filho a mim, converte o meu coração a ele, de maneira que nós sejamos ligados. Para que você, pai, para que você, mãe, possa conduzir seu filho num caminho e levá-lo a uma maturidade espiritual e emocional, deixando ele livre, para ele fazer as escolhas dele e instruindo ele à medida que ele faz essas escolhas. Nós erramos muitas vezes. Talvez a gente tenha lançado muita palavra de maldição sobre a vida da criança, do filho. A gente não quer errar. Nós temos a palavra, nós não queremos errar, mas a gente erra. O convite do Senhor para mim e para você não é para que nós nunca mais erremos. O convite do Senhor para mim e para você é para que nós saibamos retornar quando a gente comete um erro. O convite do Senhor para mim e para você é que para que primeiro nós façamos as pazes com o nosso passado. Então você, pai, você, mãe, você precisa ter paz com o teu passado. E você que é filho, que ainda não tem um filho, para que você aprenda a lidar com a tua família de origem de uma maneira tão maravilhosa. Porque enquanto a tua mãe ou o teu pai falam coisas ou fazem coisas que te magoam, que te ofende, que você não suporta, tem alguma coisa que está desajustado. A minha mãe me irrita profundamente em muitas coisas. Meu pai é um pouco mais tranquilo, mas a minha mãe me irrita profundamente em algumas coisas. Às vezes ela faz umas coisas que eu fico: para quê? Oh, Deus. Eu aprendi a rir disso. Não no sentido de deboche, mas achar engraçado, achar legal. Porque é ela, é minha mãe sendo ela mesma. Eu falei: minha mãe, para quê? Precisava desse grito para falar isso para mim? Não era tão mais fácil conversar? A gente mora muito longe lá em Campo Grande, ela quer que eu vá na casa dela todo dia. Não dá, eu vou na casa dela uma vez por mês, quando dá. Não consigo, é longe. A agenda é cheia, não tem jeito, trabalha, estuda. Para ir tem que passar o dia. E ela fica brava, às vezes liga, me xinga tudo, reclama. E aí eu ouço, não discuto. Aprendi a não discutir com a minha mãe. A não retrucar, não colocar as minhas ideias. Ela é minha mãe. E eu decidi amar a minha mãe, da maneira como ela é. Isso é maturidade em Deus. Nós precisamos aprender a fazer isso. Fazer as pazes com o nosso passado. Fazer as pazes com aquilo que foi na nossa história. Para que o nosso filho seja bem instruído no caminho. Como se nós estivéssemos, uma vez eu escutei uma pastora falando, num corredor cheio de portas. E a gente vai passando e vai deixando portas abertas. E a criança que está vindo nesse mesmo caminho, ela vai entrar. Onde ela achar uma porta aberta, ela vai entrar. É a mágoa que você está ensinando? É a odiar que você está ensinando? É a não respeitar o homem, é a não respeitar a mulher? É a ter raiva de ser homem, é a ter raiva de ser mulher? O que você está ensinando para o teu filho? O que teu pai ensinou para você? O
que tua mãe ensinou para você, se é que você tinha um pai e uma mãe? Tá bom, Débora, eu não tive pai, eu não tive mãe, tá tudo bagunçado, o que eu faço? Agora é a hora do altar. Débora, eu errei com meu filho até aqui, meu filho foi abusado, teve toda uma confusão, o que eu faço? Agora é a hora do altar. É a hora que a gente fala para Deus: Senhor, em nome de Jesus, essa é a minha história, eu errei até aqui com meu filho, o que eu faço? E vamos aprender de Deus, vamos aprender em Jesus a caminhar. Então essa criança está andando nesse corredor que tem porta aberta. Às vezes nós precisamos voltar, dar 2 passos para trás, entrar porque agora não dá mais para você entrar sozinho. Uma vez que a porta ficou aberta e agora tem uma criança nesse caminho, não tem mais como você entrar sozinho. Se você entrar, ela vai entrar atrás de você. É você pegar seu filho pela mão, mostrar para ele a porta, explicar que essa porta não é uma porta boa e fechar. Isso é fazer as pazes com o passado. E você não precisa ter vergonha do seu filho. Amém? Débora, eu vim da prostituição, da homossexualidade. Conta para o seu filho se ele já tem idade para ouvir. Eu contei para minha filha que eu tentei abortar. Não recomendo que todos façam isso, tá? Depende muito do relacionamento que você tem com o seu filho. Eu contei para minha filha que eu tentei abortar. Eu contei para minha filha como foi terrível para mim engravidar. Mas eu só falei isso para ela para explicar para ela o porquê do ministério. Porque chegou um dia ela falou assim: por que a gente tem que ficar saindo da nossa casa para ir falar de Jesus para os outros? Aí eu pus ela sentada e falei assim: ó, nossa vida se deve a isso. Deixa eu te contar a tua história. Tudo começou assim. Pedi perdão, oramos, nos reconciliamos com Deus, nos reconciliamos com nós mesmas. Eu comigo, ela com ela mesma, uma com a outra. Por isso que eu posso falar isso abertamente, porque ela já sabe. Não tem uma coisa escondida na minha história. Eu fui junto com ela, peguei ela na mão, entrei naquela porta e fechei. Falei assim: isso aqui, ó, é resolvido para nós. Mas e hoje, você me ama? Muito. Nem cabe. Eu falo para ela que eu amo ela todo dia, a vida inteira e para sempre. É um amor grande, é igual de Deus, é incondicional. Mas para falar e ela acreditar nisso, eu precisei contar para ela lá atrás. Todo mundo tem que contar para o filho que o filho não foi querido? Todo mundo tem que contar para o filho que o filho foi rejeitado? Não, não é todo mundo. Mas conforme estiver o seu relacionamento com o seu filho, conforme a idade que ele tem, talvez ele precise saber de algumas coisas da sua história. Talvez ele precise saber que você foi abusado. E que você vai entender se tem alguma coisa que ele precisa te contar. Porque talvez você ainda está abusando de alguém. E você não consegue lidar com isso. Talvez quando seu filho vem perguntar para você o que é ser homem, o que é ser mulher. Uma vez eu vi um pai fazer assim. O filho chegou e falou assim: pai, criança, tá? 4 anos. Eu sou gay? O que aconteceu? O menino ouviu um cara chamar o outro de bicha, de gay. Ô seu viado, seu bicha, seu gay. Num jogo de futebol. Os homens estavam brincando, jogando futebol, um xingou o outro. Xingamento delicado, né, com carinho, xingou o outro gay. A criança ouviu. Chegou para o pai e perguntou: pai, eu sou gay? Qual que foi a delicada reação do pai? Bateu no menino, até o menino ficar todo marcado, e disse assim: nunca mais você pronuncia essa palavra dentro de casa. Nunca mais você fala que você é gay. Entendeu? O menino não entendeu nada, né? Mas falou que entendeu. E ficou lá todo marcadinho. A mãe me contou essa situação. Eu olhei e falei: vocês têm algum problema na cabeça? Por que não respondeu com naturalidade? Não, meu filho.
Você não é gay, você é um homem como eu. Será que esse pai é bem resolvido? O que vocês acham? Será que ele lida bem com o masculino e com o feminino? Porque ser macho que bate não é ser um bom homem. Ou que oprime, que manipula, não é ser um bom homem. Amém? Ser uma mulher que, para poder saber o seu valor, tem que gritar, tem que ser altiva, também não é ser uma boa mulher. Não é assim que a palavra ensina. Então, eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos orar e colocar a nossa história diante do Senhor. Que você pudesse olhar para a tua vida e ver como é que você está lidando com o teu passado. E ver como é que você está lidando com o seu feminino ou com o seu masculino. Você gosta de ser homem? Você gosta de ser mulher? O que você gosta? O que é melhor em ser homem? O que é melhor em ser mulher? Como é que você curte a sua masculinidade ou a sua feminilidade? Como é que você curte? Como é que você celebra o fato de você ser homem ou o fato de você ser mulher? Como é que você celebra isso? Nós precisamos nos erguer para celebrar o feminino e o masculino. Amém? Para que as nossas crianças cresçam e tratem com naturalidade algo que Deus fez. E saibam se relacionar. Amém? Primeira coisa que a gente tem que fazer é se dobrar diante da palavra. A gente precisa ser guiado pelo Espírito. Anda no Espírito. Seja honesto com Deus. Seja honesto com você. E seja honesto com as pessoas. Inclusive com seus filhos. Pede a Deus sabedoria, se tem algo que você precisa confessar ou contar para o seu filho. Acerta a tua vida. Acerta a tua vida. Não vive uma vida com duas identidades. Não vive uma vida cheia de máscara. Seu filho vai perceber. Amém? Então eu queria pedir para você fechar seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor hoje. Você vai fazer uma oração aí no teu lugar. Você vai pedir a Deus, se você quiser, né? Você é livre. Mas se você quiser acertar a tua história, você vai pedir a Deus, para Deus te mostrar o que está oculto no teu coração que você não está enxergando. O que é que tem que ser revelado para você sobre a sua história, que você ainda não enxergou. O que é que você precisa saber sobre você mesmo? E que você está fazendo de mau exemplo, servindo de mau exemplo, de repente, para as pessoas, porque você não lida bem com a tua história. Ora a Deus. Se preciso for, peça perdão. De repente você tem feito coisas que não são coisas que agradam o coração de Deus. Peça perdão. Arrependa-se. Clama a Deus por sabedoria para você poder instruir o menino. E sobretudo, você que é pai e você que é mãe, em nome de Jesus, põe o olho sobre o seu filho. Não permita que alguém ensine para ele algo que Deus te deu o direito de fazer. Você tem um direito precioso na tua mão de instruir o seu filho. Enquanto você caminha, ele pode olhar para você e ver você como um referencial. E você não vai fazer tudo. O Senhor tem tanto amor pela vida do teu filho quanto Ele tem amor por você mesmo.
E o Senhor tem tanto amor pela vida dos seus pais quanto Ele tem por você mesmo. Por isso você tem que fazer as pazes com o teu passado. E é por isso que você tem que ter a certeza que ainda que os teus pés falhem, vacilem, o amor do Senhor pelo teu filho vai guardá-lo. Se o teu coração for um coração dobrado diante do Senhor. Deus, no nome de Jesus, derrama um óleo sobre essa igreja nessa manhã. Um óleo que restaura. Senhor, nós não precisamos ter vergonha do nosso passado. Nós somos nova criatura, o nosso passado só serve de testemunho para a gente lembrar, Deus, de onde nós viemos. Então, no nome de Jesus, que nessa manhã aqui, o Senhor possa, Deus, trazer à luz, coloca um holofote, Deus, e mostra, no nome de Jesus, Deus, aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que precisa ser acertado, aquilo que precisa ser dito, aquilo que tem que parar de ser dito. As palavras de maldição que nós lançamos, as palavras de morte que nós lançamos, para que nós possamos agora, Deus, começar a lançar palavras de vida. Nós precisamos pegar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, e começar a declarar sobre a vida dos nossos queridos, pai, mãe, filho. Nós precisamos começar a declarar sobre a vida dessas pessoas, Deus, o valor que elas têm para nós, e o valor que elas têm para o Senhor, ainda que a gente venha cometer erro, elas são preciosas para o Senhor. E os nossos filhos crescerão, Deus, em nome de Jesus, sabendo do valor que eles têm. Sabendo, Deus, em nome de Jesus, que eles foram criados e separados para o Senhor desde o nosso ventre. E é por isso que nós não somos donos dos nossos filhos. Nós só estamos no papel de cuidadores deles. Nós só estamos aqui, Deus, para instruí-los nesse caminho, até que eles cresçam e eles mesmos decidam por suas vidas. Em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor venha sobre nós nessa manhã. E esse temor, Deus, possa nos ajudar, Deus, a ir fechando as portas que ficaram abertas na nossa história. E se o nosso filho já deixou a porta aberta na vida dele, que nós também tenhamos a sabedoria de ensiná-lo a fechar. Em nome de Jesus, Deus, eu quero declarar sobre essa igreja uma igreja sarada. Uma igreja de gente convertida. Uma igreja de gente que lê a palavra. Uma igreja, Deus, de gente que se entrega ao Senhor. Que a religião fique bem longe de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que hoje você pudesse vir aqui no altar. Quero convidar você a vir. Nós estamos numa oportunidade hoje que ela é preciosa demais, de você corrigir a tua história. Porque quando seu pai não estava lá para te instruir no caminho, e de repente você foi criado assim ao vento, de repente você precisa perdoar. De repente você precisa perdoar seu filho porque ele fez escolhas que você não concorda. De repente você tem que perdoar seu marido. Ou talvez você só tenha que agradecer a Deus porque a tua história deu tudo tão certo. E você foi livrado de tantas coisas. Vem para o altar. Quero convidar a igreja a vir. Se você quer ajoelhar, você ajoelhe. Se você quer se levantar e agradecer, você faça. Agradeça a Deus, de repente, pelo seu pai, pela sua mãe. Agradeça a Deus por aquilo que você tem.
Talvez a sua história tenha sido uma história de vitória. E hoje você pode ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas a serem restauradas e curadas também.